Jeremias, obrigado, meu irmão, capítulo de número 18, profeta Jeremias, capítulo de número 18, e é o texto bíblico, uma visão profética, uma palavra dada pelo Senhor ao profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1, vou até o versículo de número 12, e ainda há um tempo para uma breve reflexão acerca das Escrituras Sagradas. Profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 até o versículo 12, e aí temos uma linda palavra do Senhor. Assim, assentado como você está, farei a leitura do texto, vou até o versículo 12, e a palavra nos diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Que tristeza a resposta de Israel, irmãos. Até aqui. Deixe a sua Bíblia aberta no texto, é aí uma oportunidade que temos para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor. O Senhor é quem fala ao nosso coração. Aqui está a Bíblia aberta diante dos nossos olhos. Nós vamos orar para que seja de fato o Senhor falando ao nosso coração. Feche os teus olhos. Vamos pedir a Deus que fale conosco hoje, outra vez. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo especial. Louvamos e adoramos o teu nome, porque temos escutado a tua voz. Sabemos que o Senhor é quem fala ao nosso coração, e hoje, de maneira especial, enquanto abrimos a tua palavra, que seja, nesse momento principal do culto, o teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Eu te agradeço, oramos, clamamos pela iluminação e aclaração do teu Santo Espírito, e o fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu vi há pouco a entrevista de uma pessoa, é um homem nascido, um homem, sexo biológico, um homem que se julga uma mulher, supostamente está ele, conforme a concepção, a ideia da sua cabeça, em um corpo estranho, ainda que seja biologicamente um homem, se vê como uma mulher, e ele na entrevista dizia que ele não acreditava no Deus da palavra, no Deus da Bíblia, que ele havia criado um Deus conforme a ideia da sua cabeça, e ele estava vivendo bem em acordo com esse Deus. Mas se porventura existisse o Deus da Bíblia, e esse Deus não quisesse levar ele para o céu, ele fosse para o inferno, quem ia perder é esse Deus que ia perder o privilégio de de viver ao lado dele, dessa pessoa. Triste ouvir isso.
pensando que é de fato uma pessoa que necessita das nossas orações, que obviamente necessita do nosso amor, ainda que não concordemos com o seu pensamento, com a sua vida ou com a sua postura. Não vamos recriminá-lo, nem rechaçá-lo, mas é claro que dentro das Escrituras Sagradas, e aqui eu posso dizer tranquilamente, e você ainda pensa, ainda bem que o culto não está sendo gravado, o pastor está falando isso, se vai na rede social, a gente começa a, quem sabe, sofrer uma sanção, uma penalidade. Já vivemos tempos assim, é verdade. Eu, no meu lugar de fala na igreja, eu já não posso dizer o que eu creio dentro das Escrituras Sagradas, porque eu posso ser levado nesse país aos tribunais. Nesse caso, dessa pessoa que criava um Deus conforme a sua própria cabeça, ao menos ele está sendo honesto, dizendo, eu não creio, mas criei um Deus conforme a minha própria cabeça, e estou seguindo esse Deus que eu mesmo criei. Dura coisa é você ouvir de pastores outrora renomados, como é de René Kivitz em São Paulo, que outrora era um grande, renomado pastor, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Ou escutando o Caio Fábio falando sobre discos voadores, reptilianos, e dizendo, como vi ou escutei há 2 semanas atrás, dizendo que de fato a Bíblia já não tem mais relevância, ele já não crê mais daquela maneira, e ver um comentário da Xuxa nesse vídeo, elogiando o pastor Caio. Uma coisa é você escutar, inclusive da Xuxa também, que a Bíblia precisa ser reescrita, nada diferente do que ela pensa. Outra coisa é você escutar de gente que se diz cristã, criei um Deus conforme a minha própria ideia, ou vou reescrever a Bíblia para adaptá-la à minha própria vida. Como na visão que eu e você vimos aqui, dentro das Escrituras Sagradas. Às vezes, nos dias de hoje, já não está mais o Senhor sentado como o oleiro trabalhando no barro. Somos nós quem queremos sentar na cadeira do oleiro para preparar um Deus conforme o nosso desejo, conforme a nossa vontade. Nessa visão do profeta Jeremias, nós temos uma ideia clara sobre o que é viver de acordo com a palavra do Senhor. Dou 3 destaques nesse texto. O primeiro, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias vivia uma época muito complicada da história de Israel. Era uma época onde vivia também Ezequiel, onde viveu posteriormente Daniel, anteriormente Isaías. Eram tempos em que o templo em Jerusalém estava cheio. Mas o Senhor dizia, como disse através de Isaías, que ele já não suportava mais o ajuntamento solene com iniquidade. Eram tempos em que havia um fervor religioso, sem uma vida devida nas mãos do Senhor, sem uma vida de fato nas mãos do nosso Deus. Eram tempos em que os profetas se levantavam para alertar ao povo de Israel acerca do seu pecado. Eram tempos antes do exílio. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles se levantaram em tempos em que as pessoas já não seguiam mais a lei de Deus, em tempos em que o povo de Israel já não observava mais os mandamentos do Senhor, e eles se levantavam e diziam, convertei-vos, arrependei-vos. Essa é a mensagem para os dias de hoje. Hoje nós vivemos em tempos onde já não existem mais verdades absolutas, onde cada um cria para si a sua própria verdade, e de repente nós, cristãos evangélicos, remanescentes de uma igreja fiel, ousamos dizer, no meio de um mundo sem verdades absolutas, que existe apenas uma verdade, a única: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. João 14,6, Jesus Cristo diz, o que, irmãos? Eu sou? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus Cristo não está dizendo eu sou um caminho mais no meio de tantos outros. Jesus Cristo está dizendo eu sou o caminho. Ele não diz que tem 1, 2, 3, ou todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que leve a Deus. Não é a igreja, não é a religião, é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele diz, eu sou o caminho.
Ele diz: eu sou a verdade. Cantora famosa diz que o mundo é como um corredor, com muitas portas e todas são válidas. Jesus Cristo diz que só a verdade dele é válida. Se eu digo isso nos dias de hoje, eu vou ser taxado das mais diversas coisas. Mas eu permaneço dizendo a mesma coisa, dos dois lados da fronteira. E para onde o Senhor me levar neste mundo, eu vou dizer a mesma coisa, porque esta é uma verdade e uma mensagem universal. Alguns vão dizer: mas isso é uma mensagem ocidental, do ocidente, do povo branco. Primeiro que Jesus era asiático, irmão. Jesus nasceu na Ásia. Ali está Israel. No meio de gente de pele, de tom de pele, café com leite, igual a gente, irmão. O evangelho chegou primeiro na África do que na Europa. É claro, com o etíope, que foi evangelizado por Filipe. Pensando então que é uma mensagem universal para africanos, para brancos, para asiáticos, para todo mundo. Que a verdade é uma, e só essa, não tem outra, é Jesus. Homens e mulheres de Deus se colocam como o profeta Jeremias, no meio de um mundo de meias verdades, no meio de um mundo em que as pessoas já não observavam mais a lei de Deus. O profeta Jeremias se levantava, se colocava de pé e ousava pregar o evangelho, a duras custas, a duras penas. Jeremias chegou a ser preso, adiante, mais à frente, por pregar a verdade da palavra do Senhor, num tempo em que o povo depois foi levado para o exílio. Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos, o primeiro templo construído por Salomão veio abaixo em ruínas, tudo porque o povo não escutou os profetas que diziam: arrependei-vos, convertei-vos. Esse é o evangelho que nós devemos pregar. Esse é o evangelho em que homens e mulheres de Deus se levantam para falar de um evangelho que principia com o arrependimento. Não existe vida com Deus que não principia com o arrependimento dos teus pecados. Você não pode viver uma vida social com o teu pecado. Pecado precisa ser nomeado. Você precisa dar nome ao teu pecado, confessar o teu pecado e deixar o teu pecado. Você não pode, sendo casado, viver uma relação extraconjugal e chamar isso de affair, romance ou o que seja. Isso tem que ser nomeado, é adultério, é pecado, é abominável diante do Senhor. Você precisa confessar e deixar. Você não pode ter desvios ou dificuldades na tua sexualidade e pensar que eu posso ter um dia para isso, do orgulho para isso. O pecado tem que ser nomeado, confessado e deixado. É arrependei-vos, convertei-vos. É assim que a Bíblia diz. É essa a palavra, é essa a mensagem. Inclusive do primeiro destaque, o profeta Jeremias, que com coragem permanecia firme nesta palavra. Jeremias foi levado até a casa do oleiro. O Senhor disse: desce lá, que ali eu vou dar uma palavra a você. Jeremias foi obediente. Eis-me aqui, como foi Abraão, como foi Isaías, como foram homens e mulheres de Deus. Deus fala e você não espera que Deus fale mais. O Senhor falou uma vez e já é suficiente. Uma vez uma pessoa me dizia, eu alertava sobre a vida com o Senhor, e ele me dizia: não, eu vou esperar que Deus toque no meu coração. E eu falei: não espere o toque de Deus. Pode ser que você nem esteja andando depois desse toque de Deus. É melhor você ouvir agora que o Senhor está falando contigo através da palavra. Lá foi Jeremias escutar a palavra de Deus. O Senhor falou através daquela visão espiritual, visão dada pelo Senhor nessa ilustração do oleiro, o homem preparando ali o vaso. É uma das formas mais antigas que permanece ainda hoje. Você senta ali, tem uma roda de pedra,
Claro que da minha mão não vai sair nada, irmão, mas quem é artesão sabe bem como é que é. Você começa a mexer com a roda vai girando, você vai na velocidade da roda preparando o barro e formando, bem formado, aquela peça de cerâmica. Se não deu certo, você mexe o barro outra vez, quebra, rompe, bota no forno, prepara e vai preparando outra vez, até a peça ficar perfeita. Quem tem domínio naquele processo é o oleiro, aquele que está sentado ali naquela roda e preparando aquele vaso. O Senhor olhava o profeta e diz, mostrando que o vaso se quebrou, que aquele vaso representava Israel, e que se o povo de Israel se convertesse, o Senhor os faria outra vez, ia refazer o povo outra vez, tendo ele, o Senhor soberano, a tarefa de preparar o vaso do mesmo barro, daquele barro. É o Senhor quem faz isso. É uma pena quando vemos que muitos querem se assentar no lugar do oleiro. Eu quero estar submisso nas mãos do Senhor. Eu sou aquele barro ali nas mãos do Senhor. Se eu pudesse escolher, irmão, eu não seria nem pastor, mas é mais forte do que eu. Eu seria outra coisa, mas ser pastor é mais forte do que eu. Foi o Senhor quem escolheu. Se eu pudesse escolher, eu não iria para o campo missionário. Eu queria ficar perto dos meus filhos. Meus filhos vão se casar, crescer, eu vou ter netos e não vou ver meus netos crescerem. Se eu pudesse escolher, eu escolheria outra coisa. Mas eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Eu sou submisso nas mãos dEle. É Ele quem domina a minha vida. É Ele quem comanda. Ele faz o que bem lhe aprouver. Assim está a minha vida nas mãos do Senhor. E ali está o oleiro, o Senhor como segundo destaque. É Ele quem vai moldando a nossa vida. Às vezes não vai sair do jeito que você quer, irmão. Mas quem sou eu para dar opinião para o Senhor, irmão? Quem sou eu, o vaso, o barro, para falar, oleiro, faz aqui que não está dando certo desse lado, queria de um outro jeito. É Ele que tem a soberana tarefa de moldar-me conforme Ele quer. A minha vida está nas mãos do Senhor e a partir do arrependimento, esse é um princípio que gera em nossas vidas. Abrimos mão da nossa vida para viver a vida que o Senhor quer para nós. O Senhor mesmo diz, aquele que quer viver a sua própria vida perde. Mas aquele que abre mão da sua vida por mim, ganha. Eu abri mão da vida anterior, abri mão da minha própria vida, para que o Senhor pudesse exercitar em mim a vida que Ele propôs. Os projetos são de Deus, não são meus. O caminho é dele, não é meu. Eu não posso me sentar no lugar do oleiro e querer eu mesmo moldar um Deus conforme a minha vontade. E a minha pergunta para você essa noite é: quem está sentado ali? É você? Nesta visão, na tua vida, quem que está sentado? É você que está sentado na cadeira do oleiro, moldando um Deus de acordo com a tua vontade, querendo interpretar os textos bíblicos de acordo com a tua vida? Ou é você que está se submetendo nas mãos do oleiro, e pode ser que ele tenha que quebrar e romper a tua vida, e eu não vou enganar você, pode ser que esse processo seja um processo extremamente doloroso, mas é o melhor para nós, aquele momento em que o Senhor rompe, faz o vaso outra vez e começa a trabalhar na nossa vida, e nós nos submetemos calmamente nas mãos de um Deus que sabe todas as coisas. Quem que está ali? Quem é você nessa visão? Você é aquele que está sentado no lugar do oleiro? Você é o barro que está submetido, tranquilo, nas mãos do oleiro, nesse processo que às vezes é doloroso, mas é o Senhor levando você no talher, na oficina dele. A música bonita que você escutou aqui nesse vídeo fala disso, essa música em espanhol. É que o Senhor, o cantor, ele vai pedindo ao Senhor para levar o Senhor na oficina dele, do carpinteiro, para que ele, Jesus, o carpinteiro, possa moldar no talher, na oficina dele, para que o Senhor, através do Espírito Santo, molde a sua vida. Terceira visão, terceiro destaque nessa visão, o povo de Israel. O profeta estava ali de pé, transmitindo o recado, transmitindo a palavra de Deus.
O oleiro estava trabalhando no barro, como o Senhor trabalha nas nossas vidas. Mas a triste resposta do povo de Israel está no versículo 12. Veja na sua Bíblia, no versículo de número 12, diante desta palavra, em que no versículo 11 o profeta diz: convertei-vos, deixai o mal que estão fazendo, buscai a Deus, tem que mudar, é necessário mudar os caminhos, as vossas ações. E aí o Senhor ouve de resposta do povo de Israel. E não é uma resposta diferente do mundo hoje, não há esperança. E o povo diz: andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. A resposta é a resposta que esta pessoa, do começo do sermão, da entrevista que eu disse a você que vi, é a resposta que reflete grande parte do mundo hoje. Não há esperança. A gente vai seguir conforme os projetos do nosso coração. A gente não quer saber dos projetos de Deus. Tristemente, essa foi a resposta do povo de Israel. Nós não queremos seguir mais a gente quer seguir os nossos projetos, os projetos do nosso coração. E agora, ouvindo essa mensagem, qual vai ser a resposta do teu coração? Vai continuar seguindo os teus próprios projetos pessoais? Ou vai se submeter na mão do oleiro, permitir que esse oleiro trabalhe no teu coração? Pode ser que seja doloroso, que ele tenha que refazer muita coisa nesse processo. Pode ser que seja um processo custoso, em que o Senhor tenha que reparar muitas arestas da tua vida. Pode ser que seja um processo prolongado, mas entenda que o melhor não é seguir os projetos do teu coração, senão submeter-se nas mãos do oleiro e deixar que ele bem trabalhe na tua vida. A resposta do mundo lá fora, de grande parte do mundo, você já sabe, é essa: vamos seguir os nossos próprios projetos, faça um Deus conforme a minha vontade. E a tua resposta diante de Deus qual é? Como você vai sair essa noite desse culto? Que Deus nos abençoe. Que a nossa única resposta seja essa: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui nas tuas mãos. Faça-me como queiras. E ali o Senhor vai moldar a tua vida, conforme a vontade dEle, do nosso Senhor soberano. Que assim seja, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Amém.